Apresentar, eu possuo 20 anos de experiência no mercado de tecnologia, sendo aí 10 deles dedicados à automação e robotização de processos corporativos. O Vagnão, que aqui vos fala, é formado pela FIAP e possui especialização pela Universidade Yale. Sou chique, né, galera? Foda, viu? Bora, vamos lá. Referente à oferta de RPA, hoje a gente está robotizando processos para a indústria de saúde, telecom, para o mercado financeiro, setor portuário e por aí vai. E muito dessa alta demanda que a gente tem deve-se por conta de sermos agnósticos no que tange tecnologia para robotização. O que eu quero dizer com isso? A gente vai, aqui na ConnectCon, desde a solução open, como o Python, por exemplo, né, framework em Python, a ferramentas comerciais, né, ou licenciadas, como o Automate, o IPF e Automation Anywhere, e por aí vai. Enfim, é isso. Bora lá, Douglas. Perfeito, Wagner. A gente tá aqui. Então, respondendo mais uma coisa, a gente está aqui com o nosso chat aqui, então nosso oráculo, o Danilo do Marketing, vai estar respondendo todas essas perguntas, e vocês podem tirar essas dúvidas nos nossos e-mails que tem aqui, tanto o meu como o do Wagner, que estão aí nesse slide, e a gente vai tirando essas dúvidas. Então, a gente vai falar sobre o nosso primeiro tema, que é como que o mercado brasileiro, Wagner, está sendo encarado por essa forma de inovação com o RPA? Como esse mercado está andando com essa nova tecnologia? As empresas, de um modo geral, Douglas, elas estão bastante abertas referente à adoção do RPA. Entretanto, a gente nota um certo receio com os reais benefícios, né, gerado pela implantação de RPA no dia a dia. O que nós da ConnectCon como consultoria temos feito para quebrar aí esses receios, ou até mesmo desmistificar essas crenças, é apresentar aos nossos clientes o nosso Lab, CTC, ou seja, a gente mostra de maneira prática para os nossos clientes como o RPA melhora a eficiência operacional no dia a dia da própria ConnectCon. Né? Tarefas repetitivas aqui na CTC são robotizadas de bate-pronto. Um outro passo adotado é a execução de uma POC em loco nos nossos clientes. Então, nesse modelo, a gente faz aí uma imersão de 4 a 8 horas. Nessa imersão, a gente define o modelo de gestão dos processos e os padrões de construção do framework, né, de RPA, muito baseado aí na perspectiva dos nossos clientes, né, no que tange crescimento dos bots, baseado também no budget para investimento, né, nessa tecnologia. Então, inicialmente, é um trabalho a 4 mãos, entre o nosso time de consultores em RPA e os nossos clientes. Falando de mercado brasileiro, eu não vou deixar de citar aí algumas dores, né, ou pelo menos as principais dores, mapeadas por nós da ConnectCon nessa jornada de RPA, que é o quê? O que a gente nota? A oferta de ferramenta ao invés de solução. O que quer dizer isso? As consultorias, elas precisam ouvir mais os seus clientes, entender as dores do negócio, né, e depois sugerir a pílula exata para essa dor apresentada pelo cliente. Né? A gente nota, a gente vê no mercado uma preocupação excessiva de vender ferramenta. Né? E, na verdade, o RPA, para ser implantado com inteligência, ele primeiro precisa ter a pílula exata para aquela dor apresentada pelo nosso cliente. Né? Um outro ponto que a gente nota é o alto custo de licenciamento de ferramentas. E muitas vezes, na euforia de se implantar RPA, escolhe uma solução, às vezes, sem escalabilidade, ou sem falta de governança desses robôs. Né? A governança ela precisa existir desde a fase lá de mapeamento dos processos, né, passando pelo ciclo de vida de desenvolvimento dos robôs e a sustentação dessa plataforma em ambiente produtivo. E acho que um terceiro ponto que eu deixaria, resumindo, essa questão da oferta, de ferramenta em vez de solução, o alto custo de licenciamento. Um outro ponto é que para implantar RPA, é preciso pensar no pós-produção. Tão importante quanto a implementação com sucesso e bem estruturada é o acompanhamento e a saúde, é o acompanhamento da saúde e o acompanhamento do comportamento desses robôs em ambiente produtivo. Então, a gente nota também essa questão da preocupação em desenvolver, às vezes, o bot para atender uma determinada demanda, mas não se pensa no pós-produção. Né? E algumas soluções tecnológicas, elas dão de bate-pronto uma visão, às vezes, de recursos de infraestrutura. O robô A está consumindo tantos % de memória do servidor X. E, na verdade, isso é uma visão importante, mas tão importante quanto é você ver se o seu robô parou, por que ele parou, onde ele parou, o que ele fez, o que ele não fez até aquele momento. Né? Então, é importante tanto uma visão, pensar numa visão, né, em alguns dashes do ponto de vista de infraestrutura,
quanto em dashs ou visões de acompanhamento do negócio, né? A junção dessas duas visões é que faz com que o seu pós-produção seja com sucesso e tenda, né, a ser mais tranquilo. Identificar quais processos podem ser automatizados na minha empresa? Bom, assim, de modo prático, a gente tem alguns pontos que a gente normalmente coloca para os nossos clientes, que assim, basicamente o que precisa ser escalado na sua empresa ou num departamento sem a necessidade do aumento de quadro de funcionários. Então, esse é um primeiro ponto, né? Que processo que precisa ser escalado? O que eu preciso que tenha mais eficiência e que não necessariamente eu necessite de aumento ou eu possa aumentar o meu quadro de funcionários. Esse é um candidato a RPA. Um outro ponto bastante importante, por exemplo, é que processos são passíveis de fraude na sua empresa, né? Então, processos passíveis de fraude, eles assim são quase que de imediato, né? Quase que adotado de imediato a utilização de RPA, né? Porque a gente tem aí, felizmente, os robôs não estão sendo programados para execução de fraude. Então, processos passíveis de fraude são grandes candidatos a RPA. Uma outra questão bastante importante, que são processos passíveis de erros humanos, né? Então, se você tem bem mapeado dentro da sua empresa ou dentro do seu setor, processos que normalmente têm um alto índice de retrabalho, esses processos também são candidatos a RPA, né? Bom, outro ponto também que toca bastante aí na veia das empresas, né? Qual setor na minha empresa que necessita de redução de custo, né? A RPA está totalmente conectado à redução de custo, né? Então, que setor da minha empresa necessita de redução de custo? Hoje é difícil uma empresa que não trabalha aí com práticas Lean, enfim, para redução de custos ou desperdício. Então, a gente adota isso aqui muito forte na CTC, na ConnectCon. E aí, não menos importante do que a questão de fraude, do que a escalabilidade ou até mesmo da redução de custo, qual setor na minha empresa que necessita de um redirecionamento de intelecto, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque tarefa repetitiva tem que ficar para robô, tarefa repetitiva não tem que ficar para gente, né? Para pessoas. Então, quando você adota RPA, você acaba fazendo com que as pessoas saiam das tarefas repetitivas e vá para tarefas que agreguem valor para ela e para o negócio, né? Então, esse também esses são processos que também são passíveis de RPA. Enfim, essas são algumas dicas que a gente dá aí, de maneira aí mais a grosso modo, mas seria mais ou menos isso. E existe alguma receita de bolo para a gente escalar esses processos, Wagner? Existe algum passo a passo para a gente fazer isso? Bom, primeiro passo, Doug, contrate um parceiro de negócio que conheça do seu negócio, né? Uma solução adotada, por exemplo, para uma indústria de telecom, ela pode não ser a melhor solução para a indústria farmacêutica, por exemplo, né? Então, é preciso contratar um parceiro que conheça do seu negócio, que tenha expertise e que tenha know-how, know-how, para poder implantar de maneira sustentável o RPA na sua empresa. Bom, falando aí de como implementar, é preciso pensar em uma solução de ponta, né, que pode tanto ser um framework open source, né, tanto pode ser uma solução open source, quanto uma ferramenta licenciada. O ideal é que ambas as opções você consiga detectar e documentar bem os seus processos, desenvolver os seus robôs de maneira interativa, né, e olhar para o pós-produção com facilidade. Então, essas seriam algumas aí dos principais passos que a gente teria que pensar num processo ou num projeto de implementação de RPA. Um ponto importante é que ainda lá no momento de imersão, né, a gente costuma dizer o quê? Que é preciso pensar numa plataforma, né, para a construção desses robôs, uma plataforma inteligente, uma plataforma rápida, né, algo que não seja pesado, seja do ponto de vista de programação, do ponto de vista de instalação, de implementação, né, para a construção desses robôs. O que a gente pede e o que a gente instrui muitas vezes como consultoria não vamos construir robô a qualquer custo. Precisa sim de um planejamento prévio, né? É preciso pensar em possibilidade de autonomia desses robôs, como por exemplo, de repente acoplar um motor, né, cognitivo, né? E o RPA está totalmente conectado aí a motores cognitivos, a leitores de OCR e ICR. Então é possível não, na verdade é necessário se pensar nisso
ainda em fase de implementação, né? Hoje tem uma técnica bastante utilizada aí pelas empresas que têm mais experiência nesse segmento, ou seja, no RPA, que é a adoção de metabots, ou seja, robôs que se autorreconstroem mediante alteração nas aplicações e etc. Legal, Wagner. A gente tem a nossa primeira pergunta aqui do nosso chat, do Antônio do SP Prev. O Antônio fala, existe alguma taxa de erros na implantação? É possível mensurar essas oportunidades? Bom, Antônio, se eu bem entendi, são duas perguntas, né? Uma referente à taxa de erro na implantação e se é possível mensurar as oportunidades de RPA, de o que é possível robotizar, é isso? Só para ver se eu consigo responder com mais precisão. Tá bom, legal. Beleza, Antônio. A taxa de erros sejam minimizadas durante o processo de imersão. Então, ou seja, o que é preciso pensar, Antônio? É preciso pensar assim, eu vou documentar, esses processos estão documentados, eles estão bem documentados, porque normalmente no dia a dia o que acontece? A gente executa um processo de maneira tão robótica, né, o ser humano, não o robô, a pessoa, que às vezes você está executando determinado fluxo e você, na hora de implementar o projeto de RPA, você fala assim, o fluxo é mais ou menos esse. Vou dar um exemplo prático, eu faço um download de um arquivo no e-mail, baixo num diretório, e aí eu pego esse arquivo, esse PDF, subo os dados dele, sei lá, no meu ERP. Bom, beleza. Só que nesse meio do caminho, o operador, a pessoa, ela esquece que ela vai num Excel, por exemplo, e busca lá um CNPJ, ou um CPF, que seja algum dado sensível, etc. O que acontece? No dia a dia, isso acaba passando despercebido. Então, para a gente minimizar essa taxa de erro, o ideal é que a fase de planejamento ela seja feita de maneira estruturada, né, para que você implante o seu bot e ele atenda com sucesso a demanda. Né? Então, ou seja, a gente já pegou aí, a gente fala que dá entre 20% e 30% de desvio, né? Porque, na verdade, a gente nota que o que acontece é exatamente isso. As pessoas executam de maneira tão natural que aí a gente tem esses desvios pós-implementação do bot. Ou seja, o time de desenvolvimento está trabalhando, quando a gente já vai apresentar o resultado, né, pós-sprint, término da sprint, a gente nota que, de repente, algo não foi mapeado no início por conta exatamente desse vício, né, na execução dos processos. Então, respondendo de maneira mais prática para você, basicamente é isso. Planejamento e documentação dos processos. É isso que vai diminuir aí esse 20% ou 30% de taxa de erro. E as oportunidades, Antônio, a gente comentou anteriormente, eu não sei se é isso, mas a gente precisa olhar aí para redução de custo, ou escalabilidade, o que precisa ser escalado dentro da empresa e que de repente eu não tenho a oportunidade ou não tenho valor para investir em aumento de quadro de funcionários, e por aí vai. Então, o que é passível de fraude, processos passíveis de fraude, né? A gente tem um cenário prático aí, um recente foi da indústria de saúde, onde o operador ele coletava no sistema autorização de exames, por exemplo, autorização de exame no plano de saúde, e inseria isso no sistema do laboratório. E aí isso era um processo super passível de fraude, e acontecia com alto índice, inclusive, de fraude, que às vezes a pessoa acaba liberando um exame para um conhecido, enfim, aquele jeitinho que a gente sabe que às vezes as pessoas dão, e o RPA veio especificamente, por exemplo, para eliminar esse índice de fraude. Então, quando a gente fala de oportunidade, é basicamente isso: redução de custo, escalabilidade, fraude, né, tarefas repetitivas na mão de pessoas. Esses são alguns dos itens que eu deixaria aí como oportunidade ou candidatos, né, para robotização. Nosso tópico agora, vamos falar sobre os 3 mitos ou desafios de RPA. Nosso primeiro mito é: a implementação de bots pode ser feita por pessoas que não são de TI, Wagner? A grosso modo, sim. É preciso que esse time, que essas pessoas, elas tenham um feeling para um nível básico aí de programação e, claro, aptidão para a utilização de plataformas digitais de robotização. O ideal, que normalmente a gente sugere para os nossos clientes, é que eleja um time, né, a ser treinado pelo parceiro de negócio na solução contratada. Então, se você contratou da ConnectCom, né, a prestação de serviço para a construção de um framework open ou de um framework licenciado, um Automate, um IPF, por exemplo, o ideal é que o seu time seja treinado nessa solução.
né? A gente aqui na ConnectCon, a gente, claro, a gente quer vender o serviço, a gente quer perpetuar nos nossos clientes, mas para a gente ter para a gente ter o cliente conectado e dentro da plataforma é super importante, né? Saber o que está fazendo, como está fazendo, isso cria independência, né? Eleva o nível de maturidade dos times, cria sinergia, né, entre as áreas de negócio e, claro, gera independência e autonomia para todo mundo. Então, nós aqui da ConnectCon, nós treinamos os nossos clientes sempre e a cada entrega que a gente faz. Legal, Wagner. Segundo, de que maneira a gente de que maneira esse projeto de RPA pode melhorar o meu negócio? É escalabilidade e disponibilidade. É ruim falar, mas os bots, eles não tomam café, os bots não ficam doentes e trabalham 24/7. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Acho que uma grande melhora que a gente também nota no negócio, assim, rapidamente, e a gente costuma até afirmar isso, que é o ROI em D+1. Então, ou seja, pós-implementação de projeto, você já consegue ver, já consegue coletar e ver o ganho, né, ter o ganho percebido da implementação do RPA. E tarefas repetitivas. Tarefas repetitivas têm que estar na mão de robôs, não tem que estar na mão de pessoas, né? Com isso, você já consegue ver também uma melhor eficiência no dia a dia. E aí, em termos bem práticos, a gente pode citar alguns cases importantes, né? Falando aí de melhorias no negócio. A gente teve a redução de 50% numa equipe de back-office no escritório de advocacia, né? Então, ou seja, 50% de redução num time de back-office para um escritório de advocacia. A gente teve 100% de redução de PA de atendimento numa instituição financeira. Então, é um dado, acho que, bastante importante. Uma redução, por exemplo, teve um outro case nosso que foi uma redução de 60% no TMA de operação de atendimento, né, para vendas de telecom. Então, ou seja, a gente está sempre falando aí acima da casa dos 50% de ganho, né? Seja em redução de postos de trabalho, seja em redução de tempo de atendimento. Então, os ganhos são muito expressivos para o negócio. Perfeito, Wagner. E como que eu faço para manter esse processo de automação por mais tempo? Por quanto tempo eu posso manter após essa implementação? Bom, o passo aí para a gente conseguir manter a perpetuidade, né, das iniciativas de RPA é definir um excelente, eu vou usar a palavra para ficar bem claro mesmo, um excelente padrão de governança desses robôs. A gente se preocupa muito com isso. Alinhado aí, claro, a um framework flexível, né? A gente constrói essa jornada junto com os nossos clientes, um framework flexível e robusto, né? Porque a gente sabe que a demanda de RPA, às vezes, ela é tímida, ela se inicia de uma maneira, às vezes, como um piloto, como uma POC, mas a partir dos ganhos, isso acaba virando uma vitrine dentro dos nossos clientes. O segundo passo, eu diria, que é mapear as áreas da sua empresa passíveis de robotização. Então, por exemplo, a gente tem implantado robôs aí em áreas de RH, jurídico, crédito e cobrança, contas a pagar, facilities, tributários, né, a área tributária. Então, assim, o segundo passo seria esse. Então, primeiro seria, né, a questão de um framework robusto, né, a governança desses robôs e desses processos. Um segundo passo, mapear bem as áreas da empresa que são passíveis de robotização. E um terceiro ponto, que eu acho que faz com que essa perpetuidade seja maior, é o endomarketing. Não tem como. E a celebração das entregas, né? É preciso criar uma vitrine mesmo interna, para que todos na empresa saibam o que está sendo feito, como está sendo feito, e os ganhos da implementação do RPA. Isso tem que estar exposto, né? A gente costuma dizer até que vale, às vezes, uma body party. Então, ou seja, faz uma body party, faz uma festa para comemorar e pulverizar, né, essa boa prática dentro das estruturas, entendeu? Tem que contaminar, não tem como. Então, por exemplo, hoje a gente tem grandes clientes, Doug, que possuem diretorias específicas de RPA, né? Ou seja, todos esses pontos, na minha visão, contribuem para a perpetuidade e para os benefícios da automação. Agora a gente vai voltar na pergunta do Rafa Santos. Qual é o fabricante parceiro para a gente trabalhar? Não sei se é o melhor fabricante, o IPF, Pegasystem, entre outros. Bom, a gente aqui, o Rafael Santos, né? Como eu comentei, Rafa, lá no começo, a gente é bastante agnóstico aqui na ConnectCon referente à adoção de tecnologia, entendeu? O que vai determinar a escolha do fabricante do produto? É aquilo que eu disse no começo. A gente primeiro avalia a dor do cliente.
Então, a gente senta com o cliente, desenha essa jornada a 4 mãos, entende as dores, para daí sim a gente definir o processo e a ferramenta. Porque a ferramenta, na verdade, ela vem para apoiar o processo. A escolha da ferramenta está muito conectada ao volume de bots que você vai construir, ao budget que você tem reservado para investir nessa tecnologia. Eu não posso não comentar de que o investimento em ferramentas comerciais, ele é um alto investimento, né? Então, quando você comentou aqui de Pega, System, de UiPath, então são ferramentas bastante robustas, mas que têm um alto custo de licenciamento. Mas a gente indica só construção de framework open source, por exemplo, em Python e Ruby? Não, claro que não. A gente estuda qual que é a necessidade, a perspectiva do nosso cliente, para aí sim a gente definir a solução, né, casada com as dores. Então, assim, diferença entre as ferramentas existe bastante. Tem ferramentas, por exemplo, eu vou dar em termos práticos, quando você pega um UiPath ou uma ferramenta, por exemplo, da Pega, né, um framework da Pega, eles consomem, cada bot consome um runtime de uma máquina. Então, ou seja, eu preciso de um server para cada robô. Aí você vai para uma solução, por exemplo, da Automate, que é uma ferramenta da Help Systems. O Automate, ele não utiliza um server por bot. Você consegue fazer esses bots ficarem distribuídos dentro de um único server. Então, assim, é caso a caso, né? Mas eu não quero um investimento alto nesse primeiro momento em ferramentas. Então, vamos começar com o framework em Python, vamos coletar os ganhos disso, vamos apresentar isso num nível, né, estratégico e executivo, para a gente ganhar força, ganhar robustez e, de repente, emplacar um projeto maior. Então, assim, é complicado falar de qual ferramenta, né, é a melhor ou qual ferramenta é a mais indicada. Acho que aí, esse caso, ele é bastante individual e é um a um, é cliente a cliente. A gente senta, define essa jornada junto e aí sim, eu acho que a gente consegue ter com mais precisão qual ferramenta adotar ou qual caminho seguir. Tá bom? Então, vilão ou aliado? RPA. Ele é um vilão ou realmente é um aliado das empresas? Doug, eu sou bastante chato em relação a isso, né? Acho que eu falei, boa parte aqui do tempo, eu falei muito de planejamento, de inteligência, de maturidade. Então, assim, o RPA ele é aliado se ele for bem estruturado. E ele vai se tornar um vilão se ele for mal dimensionado ou planejado. Tudo vai depender do nível de maturidade da consultoria que apoia o processo de implementação em RPA, né? Um ponto importante, ainda falando de aliado ou vilão, é que a consultoria também forneça atendimento 24/7 de sustentação desses robôs. Ou seja, forneça para os seus clientes painéis de acompanhamento, né? A monitoração do robô é tão importante quanto a construção do mesmo, né? Então, a gente costuma dizer que a consultoria, às vezes, precisa até fornecer meio que um antigo NOC, né? A gente chama de ROC, que seria um NOC para robôs, porque, afinal, no dia seguinte, o que a gente espera é que os robôs tenham cumprido o seu papel, seja durante o dia, seja durante a madrugada, né? E a gente costuma dizer aqui na ConnectCon que os robôs eles não podem parar e nem muito menos dormir. Então, quer dizer, é super importante essa questão, né, do planejamento e da visão pós-produção. E apenas, só para reforçar, então, o RPA, né, ou a robotização de processo, ela é um aliado, se bem estruturado. Agora, ela torna-se o vilão se ela for mal dimensionada ou mal planejada. Né? Por isso que o nosso webinar foi intitulado aí Como Fazer Automação Inteligente de Processo na sua empresa, porque o principal combustível para o sucesso de um projeto de RPA é a inteligência. Na fase de planejamento, é a inteligência. Né? Na fase de implementação, é a inteligência no pós-produção. Né? Não mais importante, ou tão importante quanto a inteligência dos profissionais que estão atuando, é ter esses robôs aí conectados com motores cognitivos, com leitores de OCR e CR, se for a necessidade, e a gente só precisa entender a dor e para essa dor dar uma pílula precisa, baseado nesse mix de tecnologias que a gente tem disponível hoje no mercado. Assim, a gente tem um diferencial aqui eu costumo dizer que aqui na ConnectCon, porque eu ainda não vi isso, e se eu tivesse visto em algumas outras consultorias, eu passei por outras empresas, eu falaria. Essa questão da robotização, ela gera um certo, até costumo brincar aqui, fazendo um parênteses aqui, que as meninas lá do pedágio, né, elas oferecem o Sem Parar, oferecem o Connect Car, na verdade elas estão colocando a cabeça delas na mesa, né?
porque se todo mundo adotar a passagem de pedágio por RFID, elas não vão, coitados, coitados, né, eles não terão empregos. Mas e o RPA ele vem nesse sentido, né? Assim, as pessoas ficam receosas com a adoção, às vezes por conta exatamente disso, né? Dessa mudança cultural, vai ser tudo robotizado, vai ser, né? A gente vai perder o nosso posto de trabalho. Então, o que eu estava falando de diferencial aqui da ConnectCon, que a gente tem, é que a gente também, a gente tem aqui alguns coaches de carreira que auxiliam no processo, no mapeamento comportamental e técnico dos colaboradores, que vão ter as tarefas substituídas por robôs. Então, a gente tem um entregável que é exatamente esse direcionamento de carreira. A gente utiliza aqui uma plataforma de assessment do ponto de vista de capital humano, né, de RH, e aí a gente acaba entregando para o nosso cliente um direcionamento nesse sentido. Então, basicamente é isso. Sim, tem uma mudança aí, ajuda sim na governança dos processos, a elevar o nível de maturidade e, com certeza, na mudança organizacional da empresa. Não tenha dúvida disso. Perfeito, Wagner. Onde podemos... Até para a gente seguir, que nosso tempo aqui já está estourado, já vamos falar sobre o nosso próximo webinar, que é sobre LGPD. LGPD também é um tema bastante aderente aí no nosso cotidiano das empresas também, né? Então, a gente vai abordar esse tema também. Wagner, queria que você, agradecer a você e todas as pessoas que estavam aqui presentes durante o nosso webinar e também que elas possam estar presentes também no nosso próximo webinar também sobre LGPD. Wagner, abro para você seus agradecimentos e suas despedidas aí. Bom, gratidão a todos aí pela presença. Me desculpe por qualquer falha ou não atendimento, né, da expectativa. Me mandem, por favor, um feedback, tá? Por gentileza, o meu e-mail é wagner.siqueira, Wagner com W, @connectcom.com.br. O Doug vai projetar aí os e-mails. Me dê um feedback do webinar, até para poder, enfim, melhorar aí como apresentador, como pessoa e como profissional. Contem com a ConnectCom na sua jornada de transformação digital e no processo de implementação de RPA na sua empresa. Tá bom? E aí, galera, conforme eu tinha prometido aí nos vídeos de divulgação, todos os participantes do webinar terão 100% de isenção nos custos de uma POC em loco, tá? Então a gente manda um e-mail para o Douglas ou para mim, a gente vai até vocês para a execução dessa POC em loco, tá bom? A gente quer muito apoiar todos aí nessa iniciativa, tá bom? Então contem com a gente. Um grande abraço para todos aí. Muito obrigado pela presença. Então, conto a presença com vocês no próximo webinar sobre LGPD e muito obrigado. Valeu pela participação. Até mais. Valeu, galera.